rapidinho aqui, em questão de segundinhos, a gente viu que alguns ganharam, mas muitos perderam, né? Então, a gente, ao longo da vida, a gente passa por isso, por momentos que a gente vai ganhar, momentos que a gente vai perder, né? E eu tenho uma ideia de que não nos ensinam a perder ao longo da vida. A gente aprende ao longo da vida a ganhar, a gente aprende aqui, né, que a gente precisa ser primeiro, ganhar o melhor lugar, ganhar o melhor emprego. Então a gente vai sempre recebendo informações de que a gente precisa ganhar. Mas perder, nunca ninguém nos fala. Não nos ensinam a perder, né, que faz parte do processo natural de viver. Vou contar para vocês um caso que eu acho que vai ficar interessante para contar sobre isso. Eu sei que vai ter uma corrida de rua aqui em Joinville, essas corridas que tem de Halloween, do Dia das Bruxas. E uma amiga minha falou, Tati, você não quer participar? Aí eu falei, não tem jeito, né? Não nasci pra correr, então eu não vou. Mas você pode inscrever seus filhos. Tenho uma filha de 11 anos e um filho de 5 anos. Eu falei, ela sim, não pode inscrever eles, porque eles podem participar dessa corrida do Halloween, vai ser bem legal e tal, vai ter um monte de criança. Achei legal. Aí ela terminou e falou assim, não se preocupa, tá? Porque não vai ter pódio, não vai ter um ganhador. Todo mundo vai ganhar. Falei, que interessante. Por que todo mundo vai ganhar? Eu perguntei pra ela, né? Não, porque as crianças hoje em dia não podem perder, né? Elas não sabem muito perder, elas não são ensinadas a perder, são ensinadas muito a ganhar. Então assim, se a gente faz alguém perder e alguém ganhar, meu Deus, vai todo mundo chorar, os que ganharam vão ficar felizes, mas o resto da criançada que foi participar vai ficar triste porque perdeu. E aquilo me chamou muita atenção. Fiquei pensando naquilo e assim, né, não discuti, entendi que ok, faz sentido, todo mundo vai sair feliz de medalha, ok, mas parte da vida perder. Porque nem sempre a gente vai ganhar. Quando a gente percebe isso desde pequeno, desde criança, e a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações da perda, mais maduros, mais resilientes a gente vai se tornando como adultos, né? Então a gente vai percebendo que tem coisas que a gente vai perder e tá tudo bem, né? E que a gente pode fazer de uma forma diferente, e é isso que a gente vai falar ao longo aqui dessa uma horinha que a gente vai ficar aqui, tá bom? Então, fiquei pensando, né, no que ela me disse do perder, e isso me fez lembrar de várias histórias, que depois eu também quero contar algumas e compartilhar com vocês sobre perdas. Mas o que a gente perde sempre, né? Vamos falar um pouco sobre perdas. A gente pensa na perda como algo ruim. Perder é muito ruim, né? A gente pensa assim, a gente vai crescendo e a gente vai envelhecendo, que é normal com todos nós, e a gente vai percebendo que a gente vai perdendo algumas coisas, né? Vamos lá. A gente, às vezes, ao longo da vida pode perder a capacidade de andar sozinho, a gente pode perder a capacidade de socializar ou de fazer atividades que antes a gente fazia, a gente agora não consegue fazer mais da mesma forma. A gente vai perdendo a capacidade de ter atividades laborais, de trabalho, né? A gente acaba passando por um processo de não trabalhar mais. E isso acontece com todas as pessoas, né? Isso vai acontecendo. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai perdendo, né? É natural que a gente vá perdendo. Mas eu estava pensando, né? E se a gente olhar para as perdas de um outro lado? Se a gente começa a pensar que nem sempre perder é um fantasma, é algo ruim, algo muito, né, difícil e doloroso. Vamos lá, vamos pensar que a gente pode simplesmente um dia perder o medo de alguma coisa que a gente tinha muito medo. Já pensou? Me contem aqui, quem tem algum medo de alguma coisa? Diga. Barata! Medo de barata. Mas nem, não tem. Quem mais? Barata foi o top. Barata. Lagartixa. Tá bom. Rato. Bichos, aqui tá todo mundo com medo de bicho. A altura gostei. O que o senhor tem medo? Tinha medo de liberar as minhas, eu criei as duas, eu tô satisfeito. Olha, parabéns. Isso aí. Palmas de Elevador. Então, o senhor está falando de morrer. Tá bom. Faz parte, a gente
medos normais, né, que a gente tem, são medos que a gente sente como ser humano, que acontecem. Mas já pensaram que legal se a gente um dia perde um medo desses? Olha como é bom perder um medo assim. Já pensou se a senhora perde o medo da barata? A senhora vê a baratinha ali e a senhora consegue passar perto, fazer uma exercício, né? Desde que a barata morre, Desde que a barata aí da doce, né? Aonde eu morava, tinha muita barata. Só um pouquinho, gente. Você não podia deixar. Ah, ele falou ali, a gente já fala sobre isso. Mas eu acho que você não podia Só um pouquinho que ela só tá deixar a janela terminando. aberta, a porta aberta, porque a barata entrava. Ah, minha filha, se barata um voador entrava, eu fechava minha casa, ia dormir no meu filho. Entendi. O que a senhora quer falar pra gente finalizar? Com certeza. Com certeza, né? Então são várias perdas que a gente vai passando. E essa não volta mais, né? Sim, e eu entendo que existem aquelas mais doloridas, aquelas mais difíceis, né? Aquelas que são mais simples, que a gente consegue elaborar de uma forma mais simples. Então isso é normal, né, da vida. E claro que assim, não tira a dor que ela traz, né? Mas o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que perder, às vezes quando é perder algo nesse sentido, de perder medo do escuro, perder o medo de avião, perder o medo de operar os olhos e agora está enxergando muito melhor, isso é maravilhoso, porque a gente às vezes tem uma ideia de que perder é ruim, de que tudo que a gente perde é ruim, e nem sempre é ruim, né? Então eu vou contar uma história, mais uma história, né? Eu atendo uma senhora e ela costura maravilhosamente bem. Ela não tá aqui, deixa eu ver. Vai que tá, né? Ela conta, mas não. Ela costura muito bem. E ela sempre costurou coisas muito grandes, né? Ela costurava vestidos de noiva, ela costurava casacos, né? Passou o tempo, ela foi, né, tendo algumas... ficou um pouquinho debilitada, né? Teve alguns problemas mais de saúde. Então hoje ela já não consegue, não tem mais a visão, ela não operou, então ela não tem mais a visão hoje tão boa quanto ela tinha um tempo atrás, né? E, enfim, então ela não consegue mais costurar essas coisas grandes, né? E ela estava muito triste porque ela falou: como que eu não vou mais costurar, né? Como que eu faço agora que eu não costuro mais? E assim, a minha vida foi costurar. Desde que ela tinha 13 anos, ela ganhou a primeira maquininha de costura e ela costurava, e agora ela tem 88, então ela estava muito sentida com isso, né? Eu falei pra ela que eu entendo, mas que aquela forma, aquele vestido, ela não vai conseguir costurar mais da mesma forma que antes, né? Mas vamos tentar entender o que a senhora consegue costurar. Tem alguma coisa que a senhora ainda consiga costurar, que a senhora consegue fazer na sua máquina? E a gente conversou, a gente pensou juntas em alternativas, e ela falou: nossa, eu adoro fazer paninho de louça, mas para datas especiais. Eu gosto de fazer no Natal, na Páscoa. Então, assim, algo que eu faço e assim, que me dá muito prazer. Aí a gente entendeu: puxa, que legal. Então, assim, a senhora não deixou de costurar. Foi uma perda de tudo que aquele ato de costurar proporcionava, né? Ela só teve que fazer de uma forma diferente. Ela poderia continuar costurando, mas ela começou a entender que faria mais sentido, então, para que ela se sentisse até melhor, fizesse do jeitinho que ela gosta, fazer os paninhos. Então a gente achou uma forma diferente, mas que ela não precisasse perder tudo, né? Que era a questão da costura. Então na nossa vida é muito isso, é a gente entender o que a gente pode fazer de uma forma diferente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A doutora daqui a pouco vai contar um pouquinho pra gente sobre aprendizados e tal, e a gente vai falar. Mas só para fechar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente poder dar continuidade. Quem aqui tem celular? Meu Deus, que conectados, olha só, todo mundo com celular. E fazemos aquilo digital e celular Com ele, tô sabendo, eu achei o máximo isso, eu queria que a minha mãe viesse também, achei bem legal, já vou contar pra ela que tem essa aula, porque eu achei o máximo. Todo mundo tem celular, beleza. Me conta, o que vocês fariam se um belo dia vocês perdessem o celular? Olha o desespero, né? Olha aquele desespero de ter
compra outro, claro. Tá. Comprariam, a grande maioria comprariam. Vamos pensar, Joinville, essa cidade mega chuvosa. Vamos pensar que a gente tem que estar sempre com guarda-chuva dentro do nosso carro, né, ou junto na bolsa. O que vocês fariam se de repente vocês perdessem o guarda-chuva aqui em Joinville? Comprariam outro? Fácil. Celular, vamos lá. Celular exige um planejamento um pouco maior, porque é um item mais caro, a gente vai parcelar, né? Você tem que se programar para comprar. Mas o guarda-chuva é mais fácil, né? O guarda-chuva a gente acha nas lojas ali de 199, que hoje nem existe mais 199, né? Mas enfim, a gente acha com mais facilidade, não precisa de tanta programação. Então, vamos pensar nisso. A gente achou duas soluções fáceis para duas perdas que a gente tem. Uma perda de um celular, perdemos o celular, vamos lá e nos programamos para comprar um novo. E o outro é, perdemos nosso guarda-chuva nessa cidade chuvosa, a gente vai lá e compra outro. Uma vai exigir um pouco mais, né, dinheiro, tempo, energia, né, que é de programação. A outra é mais simples. E assim, a gente pode pensar em tudo que a gente tem na nossa vida e que a gente perde na nossa vida, né? Claro que eu estou falando de coisas mais simples, que depois a gente vai entrar com elas um pouco de uma forma para vocês entenderem um pouco melhor, né? Mas vamos pensar que se a gente às vezes perde algo, a gente pode aprender a fazer algo de outra forma. A gente pode, não é comprar, mas a gente pode aprender a fazer de uma forma diferente. A gente pode adquirir algo novo. Vamos pensar que eu perdi o meu celular e ele estava muito feio, todo trincado, já tinha caído dentro da privada, já estava um horror. Então, talvez o momento de eu perder ele seja uma oportunidade para eu ir comprar um melhor, para eu comprar um pouquinho mais ajeitadinho, vou comprar uma capinha mais bonita. E é isso que a gente gostaria, né, de trazer para vocês em relação às perdas, né? O quanto é possível que a gente aprenda com elas. O quanto as perdas podem nos trazer momentos de aprendizado, momentos de fazer coisas que a gente não tinha nunca feito, novas tentativas de coisas que a gente achava que às vezes são mais difíceis, né? Algumas coisas que a gente pensa, puxa, às vezes eu não consigo, eu não aprendo mais, puxa, mas assim, eu perdi a minha... Estou perdendo a minha memória, sei lá, alguma coisa nesse sentido, não é tão pouco esquecida. E agora? Será que eu consigo aprender algo novo? Consigo resgatar isso? E a gente vai aqui para dizer para vocês que sim, que é possível. Acho que a doutora pode contar um pouquinho aqui também como a gente pode fazer isso. Olá, eu me chamo Luísa, eu sou médica neurologista, sou especialista em rins, para quem não conhece, e estou com uma parceria... Me babei todo. Vou pegar. Eu sou médica nefrologista, especialista em rins, então estou com uma parceria com a Reage agora, atendendo como paliativista, não sei se vocês conhecem essa especialidade. Cuidados paliativos cuida de doenças crônicas, então doenças como insuficiência cardíaca, enfisema, então aquelas doenças que acompanham a gente a longo prazo e que outras doenças mais graves, como câncer e tudo mais, mas que a gente possa ter qualidade de vida diante dessas doenças difíceis de lidar, tá? Então, não é necessariamente uma doença que vai causar a morte, não é isso, mas são doenças que nos acompanham a longo prazo e que a gente possa trazer um pouquinho de qualidade de vida com essas limitações, tá? Então, esse é o meu trabalho ali na Reage, para vocês entenderem um pouquinho. E aí, a gente estava pensando, né, eu e a Tati juntos, como que seria essa conversa para falar sobre perdas. Não é fácil falar de coisas ruins, né? Como ele falou ali no começo, o maior medo é o medo de morrer, né? E a gente não gosta de pensar nisso, né? Ninguém gosta de programar ou ficar pensando como que vai ser. A gente sempre associa isso com uma coisa ruim, mas isso é uma coisa certa, né? Isso vai acontecer com todos nós, né? Talvez mais tempo para alguns, menos tempo para outros, mas assim como a gente nasce, a gente morre. Isso ninguém mudou ainda, né? A gente não consegue mudar. Então, o
que a gente possa viver bem, né? Que a gente possa viver de uma forma leve, que a gente possa viver feliz, né? Cada um aqui tem uma personalidade, tem gente que é mais espontânea, tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta de fazer amigos, tem gente que é mais quietinho, que não quer saber. Mas eu falei pra Tati, quando a gente viu o auditório cheio, assim, poxa, vocês saíram de casa hoje, né? Vocês fizeram um movimento para estar aqui. Não sei, para escutar a gente, para aprender alguma coisa nova, né? Vocês estão motivados com isso, né? E aí o que eu queria engatar a conversa aqui, os exemplos que a Tati trouxe, é que tudo é uma questão de perspectiva, né? Então, se a gente ficar olhando para o lado ruim das coisas, a gente só vai ver o lado ruim. Se a gente entende que, puxa, eu perdi essa capacidade de costurar como eu costurava, de fazer um vestido de noiva, puxa, mas eu consigo fazer um paninho de Páscoa e me dá prazer, gente. Então, isso, assim, faz sentido, né? É encontrar coisas que façam sentido na nossa vida, tá? Então, para falar um pouco, assim, da parte médica, tem algumas coisas que o envelhecimento traz, né? Então, assim, a velocidade de pensamento fica mais lenta para todo mundo, né? Hoje eu estou com 40, quando eu estiver com 80, meu raciocínio vai ser mais lento, não tem jeito, não posso lutar contra isso. Outra coisa é a nossa capacidade visual e de noção de espaço. Então, por isso que fica mais difícil dirigir, né? Por isso que o velhinho fica barbeiro. Brincadeira, gente, mas é mais difícil, a gente vai perdendo essa habilidade, tá? Mas outras coisas a gente continua fazendo bem feito, tá? Então, uma das coisas que a gente mantém a capacidade cerebral é o cálculo. Outra coisa é a nossa capacidade de linguagem. Então, por isso que é tão importante a gente continuar estimulando o cérebro, tá? E outra coisa que eu acho bacana falar para vocês é que, assim, com o envelhecimento, os nossos órgãos vão envelhecendo, né? Por isso que a gente já não escuta tão bem, por isso que a gente já não enxerga tão bem, o rim também não funciona tão bem, né? Então, ao longo do tempo, os órgãos vão envelhecendo e o cérebro não. O cérebro, a gente sempre tem novas formações de neurônio e a gente sempre tem novas ligações cerebrais, tá? A gente tem que estimular ele a estar sempre funcionando, porque ele vai sempre formar uma célula nova. E isso não acontece com os outros órgãos. Então, o que a gente pode fazer para estimular esse cérebro? A gente tem que não ficar parado em casa, né? Porque se a gente ficar parado, olhando para o nada, para a televisão, né? Não dá certo. Mesmo os colegas de vocês que hoje estão ligados na tecnologia, que gostam de mexer no celular, mas que não saem de casa, que não falam com ninguém, isso não é legal, né? Então, a gente tem que, sim, caminhar para vir até o SESC, a gente tem que ter essa roda de conversa em público, ao vivo mesmo, né? É diferente a gente falar no WhatsApp, é diferente a gente vir aqui para tomar um cafezinho com um amigo, né? Porque isso vai ficar estimula o nosso pensamento, e a atividade física é essencial, né? Porque com a atividade física a gente aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, por isso que é tão importante, gente. Não dá para ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Nem que seja uma caminhada, tá? Mas isso vai estimular o cérebro de vocês. E outro dado que eu acho importante é a gente pensar assim, com 60, 65 anos, a taxa de demência é baixa, é assim, 5% da população. Mas se a gente colocar acima de 95 anos, sabe quantas pessoas vão ter demência? 80%. Sobe demais, né? Então, dos 65 para os 95, que são 30 anos, a gente sai de 5% para 80% de chance de ter demência. Muito grande isso, né? Só que existem os fatores protetores, existem o que a gente pode fazer para não desenvolver. E é isso que a gente está falando aqui, né? É estimular que não tenhamos essas perdas, é nos mantermos ativos, né? Se a gente continua saindo de casa, se a gente continua fazendo atividade física, se a gente continua conversando, tendo estímulos, porque o problema é a gente olhar para aquilo como
como uma coisa, ai, não, gente, não posso mais, não sei costurar, não sei mais, a gente fica empacado naquilo. Se a gente pensa, puxa, vou fazer um curso, vou me matricular, o que está tendo no SESC ali? Olha que bacana, nunca soube fazer isso, vou aprender. A gente vai estar sempre estimulado, né? Então a gente está aqui hoje, nessa tarde, para estimular vocês, né? Estimular vocês a viverem bem, a viverem com qualidade de vida e até a não terem medo de morrer, né? Porque a gente, isso é inevitável, mas que a gente consiga chegar lá nos 95, 97 bem, né? E a hora que chegar a hora, vai chegar e a gente tem que estar tranquilo. Tem pânico. Vamos tentar melhorar esse medo. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado em conversar, né? Como o cérebro da gente tem essas funções e como a gente deve continuar estimulando. Vocês estarem aqui já são um exemplo de que querem melhorar, de que querem manter essas conexões cerebrais. E eu acho que é isso. Tá bom. Eu vou aproveitar de complementar. Vamos fazer assim. Vamos aproveitar que a gente descobriu com a doutora essa novidade, né, do cérebro está ainda em desenvolvimento, né, essa plasticidade dele se adaptar a novos conhecimentos, a novas aprendizagens, isso ao longo, né, do nosso processo de vida, do nosso processo de envelhecimento. Vamos usar isso ao nosso favor, então, né, porque isso é algo que a gente consegue manter, estimular. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vou dar uma dica, tá? Semana passada eu atendi uma senhora que ela tem 72 anos e ela nunca tinha feito nenhum exercício físico. O máximo que ela fez foi subir escadas, esse era o exercício físico, né? Ela subia os degraus, então era isso. Nunca tinha ido para uma academia. Eu perguntei, pilates? Nunca. Academia? Nunca. Um esporte? Nunca. De criança? Nunca. Então a resposta era que nunca tinha feito nada. Então, tá bom, né? Tá bom não tá, né? Porque a gente sabe que é importante, mas ok. Só que o que a gente tem que entender, nunca é tarde. E ela estava ali disposta a começar. Falou, eu vou fazer. O meu filho contratou um professor personal, isso. E eu vou fazer em casa mesmo, porque eu não quero ir lá na academia. Então, meu filho falou que ele vem em casa. Gostei, ela disse, e vou tentar. Então, o nosso combinado foi. Então, eu quero que a senhora tente. A senhora vai tentar. Vai se permitir fazer essa atividade, né? Porque assim, como é que sabe que é ruim se nunca fez? Vamos tentar? Aí ela fez e na sessão seguinte ela voltou e falou, Tati, gostei. Foi melhor do que eu imaginava. Eu já estava achando que ia ser horroroso. Estava achando que eu não ia nem andar mais e muito pelo contrário. Ela falou que ela saiu disposta, com vontade de fazer mais, de que venha a próxima aula. Eu achei aquilo fantástico. Fiquei pensando, olha só, né? A gente às vezes não se permite por achar que não pode, que não consegue, ou que não tem mais idade, mas a gente pode, né? Algumas coisas talvez mais adaptadas para que uma pessoa que nunca fez exercício precisa começar mais de leve, não vai começar já escalando um morro, né? Ou subindo o mirante correndo, mas pode fazer uma caminhada até o mirante, até um pedacinho. Então a gente sempre tende a pensar assim, não consigo porque eu não consigo fazer inteiro. Mas um pouquinho já é mais do que nada. 1 é mais do que 0, não é? É melhor ter 1 ou 0? Melhor ter 1, nesse caso. Então, assim, por que a gente não tenta? Então, qual é a minha proposta? Tá? O que a gente gostaria de passar para vocês? O quanto é importante fazer coisas novas. Quanto é importante aprender coisas novas. Então, isso nos ajuda muito. Quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. Então, a gente ganha conhecimento, né? A gente ganha novas possibilidades, a gente ganha novos objetivos. Porque quando a doutora fala, por que eu não vou me matricular numa aula de pilates? Ou eu venho aqui tomar um café com os meus amigos, presencial, não no celular. Isso passa a ser um objetivo. A gente pensa, puxa, terça-feira eu tenho aquele compromisso. Eu vou até lá, e isso gera conexão, isso gera conhecimento, vocês aprendem coisas com os amigos, vocês ensinam, trocam, então tudo isso é muito valioso. Então eu vou fazer primeiro uma pergunta antes de propor uma atividade. Eu queria que alguém me contasse, alguém que tenha feito alguma coisa pela primeira vez, assim, bem recente.
Que lembra assim que fez uma coisa que nunca fez na vida, agora, pelos últimos tempos. No último, vamos fazer lá. Na última semana, alguém fez alguma coisa nova, novinha, que nunca tenha feito. O que a senhora fez? Eu estou aprendendo a fazer um tipo de crochê, acho que é 15 anos, e com uma agulha você faz, com uma agulha de crochê, é como se fosse tricô. E eu comecei a aprender agora essa semana. Muito bem, então a senhora, durante essa semana, começou a aprender uma forma nova de fazer crochê. Isso? Parabéns, muito bem. Quem mais? Eu, por exemplo, sei fazer crochê muito bem, né? Mas eu queria aprender a bordar. E esses dias eu fui na casa de uma amiga minha e ela faz bordados com fita. É maravilhoso. E eu comecei a fazer bordado com fita. Né? Então, é uma coisa assim que eu jamais pensava que ia conseguir fazer, vendo ela fazer, mas é maravilhoso. E o trabalho também é maravilhoso. Muito legal, parabéns. Ó, já tem, ó, já interessados no seu trabalho já. Quem mais? Quem mais lembra de ter feito alguma coisa no último mês, então? Uma coisa nova, que nunca tenha feito, no último mês. Eu aprendi nos últimos meses a comprar na internet. Olha! Arrasou! Isso aí! Cuidado da patrulha. Agora tem cadeta, né? Mas muito bem. Isso aí! Aprendeu nas aulas? A senhora aprendeu sozinha? Mexendo, tentando. E revista de todinho de novo que ninguém acertou. Desconfigurou tudo, mas depois deu certo. Eu tirei tudo certo, que tinha falhado. Eu coloquei tudo de novo no ar. Boa, então bom. E chegou a compra já? A compra já chegou? Não, nem chegou. Eu vi não deu certo, eu devolvi e tentei destornar o dinheiro. Gente, ela já elevou o nível, né? Ela já sabe estornar, pedir o dinheiro. Muito bem, parabéns. Quem mais? Quem mais fez alguma coisa nova que aprendeu agora? Não é nesse último mês, mas nesses últimos meses, Pode ser. estou num curso de cálculo, direcionado para o patchwork, na verdade. Na primeira aula que eu cheguei, eu disse para quando terminou a aula, eu disse para a professora, eu me matriculei no curso errado. Ela falou, não desiste, porque isso eu falei para minha professora também. E hoje em dia estou super satisfeita com o curso. Olha, que legal, que bacana. E essa sensação é normal, né? O que ela contou é muito normal, da gente chegar a fazer uma coisa diferente e pensar, não dou conta. Isso aqui não é pra mim, gente, não, deixa eu continuar sem fazer mesmo, porque tava melhor, né? Mas é normal, porque é algo novo. Né? É um desafio, é algo novo, é algo que a gente não tem ainda habilidade, a gente não desenvolveu ainda, mas é possível. Então é sempre possível. Pode falar. Eu nunca fui assim, plantar, né? Isso é uma coisa que eu entendi que não era pra mim, né? Então se alguém me dava uma flor, eu disse, coitado da flor, eu não sei nem cuidar da flor. Daí na pandemia, a gente ficou mais em casa, né? E eu comecei a olhar as plantas de outro jeito. E daí fui plantar, peguei uma planta, comprei, fui na planta, e todo dia eu olhava para a planta, ia plantando, e eu dava água para ela, e a planta não morreu, veio florzinha, tudo certo. Então agora eu vi o jeito, né? E hoje eu gosto de plantar, cuidar das plantinhas, né? Então é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Que a gente muitas vezes bota na cabeça, isso eu não sei, não é para mim. Mas pode passar o tempo e a gente olhar de outra forma, né? Foi assim com relação às plantas. Isso aí, olhar de outra perspectiva. Diga. Eu nunca imaginei que na minha idade eu ia ficar na B3 e publicações. Estou sozinha. Ações? Ações e investimentos. Olha, legal. Chiquérrima ela. Dá para montar um cursinho aqui para ensinar para a galera, né? Pela internet. Olha só, que legal. Fiquei bem assim, contente
acho que eu queria pegar o gancho disso para a gente ver assim como a gente sempre fica na nossa zona de conforto, né? Então acho que ela gostava de bordar o quê? Desculpa? Fazer Crochê, né? Então ela a vida inteira fez crochê e aí a gente só olha para aquilo, né? Então é aquela coisa assim, a gente não consegue ver todas as possibilidades que estão à nossa volta, né? Ela achou que plantinha não era para ela, mas aí a pandemia fez ela ficar trancada dentro de casa, a planta estava do lado dela, ela conseguiu olhar para a planta com outra perspectiva, né? O patchwork também foi difícil nos primeiros dias, o cálculo foi difícil, né? Dá vontade de desistir, porque tira a gente da nossa zona de conforto, mas ela insistiu e escutou a frase motivacional da professora também. E você, não sei o que foi que te fez despertar para a Bolsa de Valores, mas olha que legal. E aí, você contando isso para a gente hoje, é um super incentivo, né? Porque talvez ela não queira olhar a Bolsa de Valores, talvez não tenha nada a ver com ela, né? Mas é o novo, né? É a coragem, né? E principalmente procurar o que nos dê prazer, né? Porque igual a atividade física, gente, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de pilates, tem gente que gosta de ir na academia, tem gente que não gosta de nada disso, mas a gente tem que achar alguma coisa que dê prazer, né? Então buscar isso. Tem gente que vai se dar bem com hidroginástica, tem gente que não vai, né? Mas sempre buscar, porque é isso que vai nos estimular. E como a Tati falou, fazer a gente olhar para frente e olhar com esperança, né? Porque, por exemplo, quando você começou lá a regar suas plantinhas, talvez as primeiras não tenham vingado tanto, nem tenham ficado tão bonitas, e agora você já está mais habilidosa, né? Depois de 3 anos aí, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, e isso serve muito como estímulo, né? Porque quando a gente não tem estímulo, não tem muito porquê, né? Falando de outras perdas, né? As perdas dos entes queridos, né? Aquela senhora lá do fundo falou como é difícil perder um filho, né? Com o envelhecimento, a gente acaba perdendo as pessoas que a gente ama, seja vizinhos, sejam amigos, sejam os cônjuges, e como é difícil perder, né? Como eles fazem falta, né? Perder um filho, então, realmente é uma dor irreparável, mas é uma perda que a gente também tem que aprender a lidar, e a gente precisa se ressignificar, né? Como é difícil ficar viúvo, né? Como é difícil perder aquele parceiro que fez companhia pra gente a vida inteira, que nos cuidou, que foi nosso companheiro. Mas se a gente fica olhando só pro lado ruim, ele não tá mais aqui, ele não tá mais aqui, ela não tá mais aqui, a gente perde de conhecer outras pessoas, né, que poderiam ser interessantes. Claro, não vai ser igual ao seu parceiro, não vai ser a mesma companhia, mas são pessoas que trazem tantas coisas pra gente, né, que trazem tantas possibilidades, que trazem um mundo de coisas novas, e isso nos dá esperança também, né, porque quando a gente só foca no que é ruim, só foca nas perdas, só foca na tristeza, a gente não consegue olhar para o amanhã com uma motivação. Por que a gente quer que chegue novembro? Não tem nada de legal daqui a um mês. A gente acabou de começar outubro, mas o que eu vou fazer em novembro? Não sei. Mas quando a gente tem esperança, a gente tem uma coisa legal, que seja um netinho, né? Um netinho para vocês darem um pirulito, cuidarem no final de semana, mas são coisas que vão nos motivando. E aí a gente tem que achar essas motivações, né? Para cada um vai ser diferente, pode ser um curso, pode ser um amigo, pode ser um trabalho novo, um artesanato, mas a gente tem que buscar isso, porque isso estimula e faz a gente viver melhor. A senhora quer falar alguma coisa? Aniversário dele? Então a gente já canta parabéns. Em novembro ou agora? Hoje? Novembro. Achei que era agora, eu ia falar que a gente canta parabéns. Muito bem. 73 anos, bem vivido, com saúde, ó. Maravilhoso. E agora com os olhos novos. Olhos de águia agora. O problema é isso, né? Começa a enxergar coisa que não via antes, né? Tá bom, mas foca em outra coisa. Foca em tudo que não via tão bem antes, que agora consegue ver melhor, né? Mas então, gente,
Desculpe, a senhora? Eu sou uma pessoa, minha nora diz que eu sou atípica, porque eu faço tudo, eu só gosto de aprender, não sei se é meu signo. E coisa que eu nunca fiz, eu sabia mexer no celular, eu faço tudo pelo app, então, tudo bem, mas não sabia aprofundar, né? Então, eu entrei no Master com o Guilherme, e aí ele começou a ensinar o Instagram, agora ele mudou o WhatsApp. Então, são coisas novas. Eu pergunto para vocês, às vezes eu fico com medo de o meu cérebro sobrecarregar. Porque eu sou uma pessoa assim, por exemplo, eu bordo, eu faço tricô, eu faço crochê, eu faço cartonagem, reciclagem, caminho 6 quilômetros, vou e volto. Então, eu faço tudo. Mas não consigo fazer assim, seguido. Se eu faço um crochê, a hora que eu acabei o crochê, eu não quero mais nem ver o crochê. Eu quero mudar para outra atividade. Isso é normal? Sim, isso é bem normal e isso mantém a senhora motivada sempre, né? Então, assim, para a gente terminar uma atividade, a gente tem que ter o foco, né? Então, a senhora vai até o final, termina o crochê e depois a senhora muda, né? Então, assim, não fique preocupada que não vai dar... Não vai dar tilt. Meus filhos falam, minha cabeça bugou, mamãe, minha cabeça bugou. Então, assim, a linguagem das crianças já é de jogo, né? Faço também jogos. Não, e isso eu faço taipei, agora o Guilherme lançou um limosite pra gente, eu faço todo dia, eu faço paciência, em casa a gente faz muito palavra cruzada. Ótimo. Então eu tenho medo que sobrecarregue. Não, sobrecarregar não vai sobrecarregar, tá? Pode ficar bem tranquilo. Eu acho que a gente... outra coisa, né? O estímulo, né? A senhora está preocupada com o excesso de estímulo, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo na vida, né? Mas, assim como a senhora acorda de manhã, não sei se tem alguma rotina de atividade física, o que a senhora faz primeiro, né? A coisa da tecnologia ela é importante porque ela coloca a gente nessa posição de conseguir fazer coisas, né? Praticidade mesmo, né? Pagar a conta de banco, não precisa mais sair de casa e tal, mas ela também traz coisas que não são tão boas, né? Então, assim, evitar a tecnologia antes de deitar, né? Ficar no celular ali antes de dormir, porque isso estimula demais também, né? Então, poder usar ali até 6, 7 horas da noite é o ideal. Como eu tenho muita atividade, antes de eu dormir, eu faço taipei, paciência, às vezes é 11 horas. No celular. E que horas que a senhora vai dormir? Logo em seguida, desligo ali e vou dormir. Mas a senhora fica às 11 horas da noite no celular e daí vai dormir lá pela meia-noite. Às vezes é 1 hora. Isso já não é bom. Tá na madrugada já, né? Vamos trocar o horário. Só ajustar, né? Mas a gente precisa ter 8 horas de sono, né? Mas nunca tive. Olha, eu vou fazer 82 anos. Nunca dormi 8 horas. Que horas que a senhora acorda? Que horas que a senhora acorda? Se eu durmo às 2, às vezes 6 horas da cedo. E não me faz falta. Eu tenho vontade de dormir tarde. Se eu, por acaso, nunca aconteceu uma vez, deu um cochilar, me deu dor de cabeça. É o seu organismo, né? O meu médico, uma vez, meus filhos ficaram bravos, né? Só pergunta para esse seu médico aí, não é possível. Aí ele falou assim, dona Leonor, para a senhora, as 4 horas é o suficiente, porque a senhora está acostumada desde moça com dormir pouco. Sim. Então não tem aquela coisa que tem idade, que tem que fazer 8 horas. Não digo isso, mas assim, a tecnologia para todo mundo, né? A gente tem que evitar à noite, né? Evitar. Então, só adaptar, não sei se a senhora poderia fazer isso pela manhã, ou talvez um
um pouquinho mais cedo, pode ficar acordado até mais tarde, mas não tentar ficar no celular até tão tarde. Tá? Acho que é importante a gente entender, né, que vai ter pessoas, assim como a senhora, que vai fazer bastante atividade, né, que gosta de estar fazendo várias atividades. E enquanto isso for prazeroso, enquanto isso não for, né, uma sobrecarga, a senhora vai fazendo, porque é o seu jeito de funcionar é esse, né? Mais ativo, de fazer uma coisa, fazer outra. Mas tem pessoas que não vão ter essa mesma forma de funcionar. Né? Às vezes faz uma coisa, depois no outro dia faz outra, de uma forma talvez um pouco mais lenta. Mas eu acho que a principal mensagem é fazer, né? É estar disponível para. Né? A senhora está mais disponível, tem pessoas que talvez faz um pouco menos, mas não significa que não esteja disponível para fazer, para algo novo, né? Para mudar alguma coisa. Então é importante estar disponível. Então, assim, acho que a quantidade, cada um vai reagir de uma forma diferente, né? Mas o importante é que a gente sempre enxergue possibilidades. Que a gente sempre veja que a gente tem sim na vida possibilidades. E eu acho que pra gente, né, encerrando, não sei, já está no nosso tempo. 3 horas. Oi? 3 horas. 3 horas, olha só que pontuais, mas a gente pode falar mais um pouquinho, né? Mas só pra gente ir finalizando, acho que é importante a gente entender que ao longo da nossa vida a gente vai perder. Desde criança. A gente perde, né, na escola, a gente perde uma Olimpíada na escola, a gente perde um jogo, um campeonato, né, a gente às vezes perde um brinquedo favorito, na adolescência a gente perde às vezes uma namorada, um namorado, algum amigo, isso ao longo da vida, que eu tô falando de perdas de pessoas, né, de coisas, situações, mas acontece. Mas a forma como a gente vai lidar com essas perdas e o que a gente vai aprender com elas e ganhar com elas, ela precisa estar muito aqui na nossa cabeça, né? Ela tem que ser infinitamente maior. Claro que tem perdas, né, como a senhora comentou, dolorosas, mas assim, vamos pensar no que a gente aprendeu com elas e o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Que oportunidades a gente ainda tem, porque é isso que nos mantém vivos. É eu pensar assim, gente, eu já quero decorar minha árvore de Natal, então eu tô aqui hoje, tá pensando, vem dezembro, que eu amo fazer árvore de Natal, então assim, só de pensar que daqui a pouco já é dezembro eu vou montar, isso me alegra. E é um planejamento, vocês não precisam pensar, né, quero montar minha árvore, mas vocês precisam ter planos, precisam ter objetivos, fazer coisas novas. Então eu quero propor uma atividade, um desafio para todos vocês, tá? Inclusive aqui para nós também. O desafio é: agora, quando vocês saírem daqui, vocês vão se planejar para fazer uma coisa nova pela primeira vez. Qualquer coisa. Tem gente que já pensa em coisa muito complexa, né? Vou aprender bolsa de valores, que eu achei o máximo, até agora pensando, achei muito legal. Os cálculos, né? Fazer com a fita, achei fantástico. Pode ser isso, pode ser algo nesse sentido, mas também pode ser uma coisa até menorzinha, tá? Vocês podem sair daqui e fazer algo novo, que é ir por uma rua diferente para casa. Vocês podem, fácil, né? Esse não é um desafio difícil, né? Vocês podem fazer mais uma. Comprar alguma marca diferente no mercado. Você sempre compra o café Damasco. Que tal experimentar um dia o Melita, experimentar um dia o, não sei como é o nome dos outros, Iguaçu, né? Tem tantos. Mas eu sempre só experimentei aquele. Mas uma vez experimentar um outro, pode ser legal. Daí volta primeiro. Mas assim, a senhora vai poder comparar. Esse aqui não foi bom não, isso aqui eu já sei que eu não quero mais, né? Então o meu desafio para vocês é esse: fazer algo e assim, manter isso na cabeça, tá? Vez ou outra, puxa, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente hoje. Deixa eu ir por um caminho novo. Deixa eu experimentar. Então, não precisa ser uma coisa, deixa eu me matricular no Pilates, que eu nunca fui, seria fantástico. Mas se não dá, vamos tentar fazer alguma coisa diferente e colocando isso na rotina. A minha meta é ir um gigante. Isso aí. Quem que levantou a mão? Diga. Uma frase que eu acho bem interessante, eu acho que quando a gente vive, cada um revive a situação ali daquele seu momento, né? Mas é aprender a conviver com a ausência. Isso eu acho que é uma coisa que, né, eu passei por uma perda dolorosa, perdi minha irmã, mas isso há muitos anos atrás, e eu não conseguia chorar, mas
coisa. E a gente está sempre aprendendo. Exatamente. O senhor quer falar alguma coisa? Pode ser um Claro. Eu vejo nós vocês não conhecem. Vocês também. Eu não conheço, mas muito prazer. Seguir Pinheiro ou Colisão de Polinésio? Como? Polinésio. Ah, sim, sim. Aham. Só para o seguinte, em 1962, eu comprei o primeiro restaurante com 21 anos. Passa 60 anos dentro do restaurante. Fazendo as mesmas coisas todos os dias. Feriado, dia santo, dia das mães, pai. Então ontem eu aprendi que todo mundo já sabe, não sabia nada disso, o celular também não aponta. 60 anos dentro do restaurante. Tá? Então, aí passa os 60 anos, aí então, já com 81 anos, então, 82, aí aparece o presidente da Roma, lá no Neto, que é o sobrinho, tomando chimarrão, tudo sabe, eu digo, não quero vender uns 10 mil metros aí, que eu preciso, nessa ilha, 10 mil metros quadrados. Tem o Polinésia, esquece o Polinésia, passa a máquina, quer comprar uns 10 mil metros. Me indicou, né? Então, como ele mesmo. Aí, dia 2 de janeiro de 2022, completou 60 anos. E eu completei 81 anos. Com a história de 61 anos, 60 anos de restaurante. E aí, então, aí comecei a ler sobre perda, mil vezes de um restaurante, de um emprego, de um ente querido e tal. Mas eu tive que superar, porque eu 60 anos fazendo a mesma coisa, não sabia nem jogar dominó, não sabia que existia o SESI. Agora o senhor está aqui? Eu sabia que existia o SESI. SESI. Senado, para fazer curso, a vida toda fazer isso. Aí fui dando sindicato até restaurante, tudo isso. Aí então, quando aconteceu a perda, né, do ente querido que era o Polinésia, aí eu comecei a estudar sobre isso. Então passaram 6 meses, a mulher morre. Ela trabalhou comigo 60 anos aqui no restaurante, e aí morre. Aí eu tive que continuar estudando aquilo e me animando e fazendo coisas diferentes. Fui saber que existia o SESC, e fui saber que existia todas as coisas que existem hoje, que você já sabia que existia, eu não sabia. Eu viajava pelo mundo e chegava e voltava a trabalhar. Eu viajava pelo mundo e voltava a trabalhar. Mas como ela disse, nunca é tarde. Aí viajei. Tem para aprender dominó, né? Viajei pelo mundo todo, Israel, tudo. Aí, quando chegou agora, eu posso dizer para vocês, continuo fazendo coisa nova. Estou ratificando o que você está falando. Todo dia eu estou fazendo coisa nova. Tem uma horta bonita, estou distribuindo alface de todo mundo. Se quiser pegar lá, alface. Opa, ó, tem Agora já estão atentos, ó, de todo mundo. Obrigada, viu? Parabéns. Pessoal, acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu tenho alguma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, mas assim, muito obrigada. A gente ficou super feliz de ver essa sala cheia.